O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Que o nosso Deus, Deus Criador e Redentor, o nosso eterno e misericordioso Pai Celestial, esteja com você, toda a sua família, seus amigos, pessoal da rádio Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, para quase 3 milhões de pessoas, Grande Goiânia e cidades limítrofes ou na proximidade. Então, Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, nos abençoa pela sua misericórdia, não que o mereçamos, mas é justamente por isso que Deus amou e ama o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que este sofresse aquela morte terrível, inenarrável, na cruz do Calvário, em prol de toda a humanidade. Ainda não é a nossa aula bíblica, a qual iniciarei daqui a pouco, no momento da escola bíblica. Então, nossa escola bíblica, essa é a realidade. É que eu falo também domingo, noutra emissora aqui em Goiás. Eu, durante muitos anos, falei em FMs e AMs de São Paulo, sempre aos domingos. Primeiramente, segunda, sexta-feira, 8h30, 9 da noite, prefixo paulistano 1260M, antiga Rádio Mulher. E depois, durante mais de 30 anos, somente aos domingos. Então, a palavra domingo ficou muito aqui na minha mente, muito gravada, não? Muito presente. Então, na emissora aqui em Goiás, interior, onde fala os domingos, é a escola bíblica dominical. Então mudei para a escola bíblica, não? Daqui a pouco então estaremos na nossa escola bíblica, inclusive preparando o caderno e a caneta, Milton, minha amiga, para anotar daqui a pouco várias passagens alusivas ao assunto proposto. No caso, iniciarei hoje um ensino bíblico sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Será visível ou invisível, presenciável por toda a humanidade ao mesmo tempo? Então, daqui a pouco, detalhes bíblicos em português, na Bíblia, claro, também em grego, quantas palavras parousia, epifania, fanirossos e apocalipse. Então, leio aqui na Bíblia apenas 1 Coríntios 13, versículo 1. Não é ainda a aula bíblica. Essa será sobre a volta do Cristo. Aqui é sobre o amor. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua, melhor, as línguas, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Lembrando que o ser humano, naturalmente, não possui um amor verdadeiro, autêntico. Este vem do nosso Pai Celestial como um dom divino, como está em 2 Coríntios 5, Romanos 5, versículo 5, Romanos 5, 5. Por quê? O amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito, o Espírito Santo que nos foi dado, que é dado, será sempre dado, desde que o desejemos sincera e ardentemente. Amém? Je t'aime, te amo.
De um a outro extremo nós podemos observar. O grande amor nos concedeu ao Deus tudo criar. Quem sabe quando tudo for uma grande união, bem mais nós saberemos sobre a essência do amor. Amor em qualquer língua traz união. Beijos de mãos dadas como irmãos, e aos nossos semelhantes vamos demonstrar que amor em qualquer língua fácil é partilhar. A retórica dos homens pode o povo dividir. Só amor no coração o mundo vai unir. Amor em qualquer língua traz união. Bênçãos de mãos dadas como irmãos, aos nossos semelhantes vamos demonstrar que amor em qualquer língua fácil é partilhar. Que amor em qualquer língua traz união. Bênçãos de mãos dadas como irmãos, aos nossos semelhantes vamos demonstrar que amor em qualquer língua fácil é partilhar. Que amor em qualquer língua fácil é partilhar. Que amor em qualquer língua fácil é partilhar. Amor em qualquer língua partilhar. Não dá para saber quanto tempo falta para Jesus voltar. A verdade é que cada um só vai esperar por ele o tempo de uma vida. A missão que Deus te deu é falar sobre a salvação para o mundo todo. E depois disso, Jesus voltará. Então, a melhor coisa a se fazer, se você quer ver Cristo voltar, é espalhar sobre ele. Sua voz chega a lugares que nenhuma outra chega. Você precisa falar sobre Jesus. O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema Então Virá o Fim. Milhões de cristãos creem que o tempo presente é efetivamente o tempo do fim e que a volta do Senhor está próxima. A voz da profecia compartilha e proclama essa crença, e o faz porque as profecias bíblicas apontam ao nosso tempo como a fase final da história. Mais que isto, os sinais do fim anunciados por Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos, cumprem-se no mundo hoje. Consideremos alguns dos sinais. Em primeiro lugar, sinais que deveriam ocorrer em a natureza. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, disse Jesus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. São Mateus 24, 29 e 30. A tribulação aqui mencionada é a que resultou da longa luta entre cristãos e cristãos, ocorrida principalmente na Europa. Essa tribulação praticamente findou cerca do ano 1775. Logo após, como predito, veio o chamado Dia Escuro em 19 de maio
de 1780. Esse fenômeno, que teve por teatro a região da Nova Inglaterra, na América do Norte, afetando uma área de aproximadamente 300 quilômetros de comprimento por 200 de largura, foi de tal intensidade que, em pleno meio-dia, as trevas se tornaram como as de uma noite de luar. Cerca de meio século depois, na noite de 13 de novembro de 1833, ocorreu também na América do Norte o grande chuveiro de estrelas cadentes ou meteoros cadentes. Começando aproximadamente à meia-noite, o admirável espetáculo estendeu-se até ao clarear do dia, sendo observado desde o México até o Canadá. Cálculos cuidadosos estimaram em 1 bilhão o número de meteoros que iluminaram os céus do continente. Outro sinal do fim é a generalizada animosidade das nações umas contra as outras, acompanhada de preparativos de guerra sem precedentes, e que vemos hoje as nações em geral gastando em armamentos $1 milhão por minuto. Entre os sinais do fim que Jesus deu, temos também este: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São Mateus 24:12. Nesses últimos 50 anos, a decadência moral tem crescido constantemente e já agora é alarmante. Outro indicador da derrocada moral do nosso tempo é o aumento da criminalidade, inclusive da violência. No Brasil, como em muitos outros países, a escalada da violência, principalmente nos grandes centros urbanos, alarma as populações e preocupa até as mais altas esferas do governo. Ao dar sinais da sua volta, Jesus comparou as condições dos dias finais da história às que prevaleceram antes da vinda do dilúvio. São Mateus 24, 37 a 39. E quanto àqueles dias, diz a Escritura, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, versículo 11. E assim, prezado ouvinte, os acontecimentos e as condições indicadores do tempo do fim, segundo as profecias do Divino Livro, são vistos no mundo hoje. Podemos, pois, saber que a volta do Senhor está próxima, às portas. Foi o próprio Salvador que disse: quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. São Lucas 21, 31. A iminente vinda do Senhor deve mover-nos à preparação para o encontro com Ele. Sim, ao abandono do pecado e a um viver santo, bênçãos que Deus nos quer dar mediante Cristo. Como recomenda São Pedro, 2 São Pedro 3,14, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, Deus de amor, graça e infinita misericórdia para com todo mundo, para comigo, para com os nossos queridos ouvintes, Sara Brasil FM 93.9 e além, também pela internet. Ó Deus, bondoso Pai Celestial, entrego-me mais uma vez a assistência do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua Palavra, da digna Bíblia, que aqui já tenho aberta, para logo ser lida e fielmente explanada. Que todo este povo magnífico que ouve pelo rádio, pela internet, seja abençoado pela exposição, proclamação dessa luz para o mundo, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em nome
do Senhor Jesus Cristo. Orei brevemente, agradecido, certo da pronta resposta. Amém, Senhor Deus. Amém, bondoso Pai Celestial. Amém. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Permita-me uma breve apresentação, já que este, Luz para o Mundo, programa radiofônico, obviamente, é o terceiro programa que realizo neste glorioso prefixo goianiense, não é? Eu moro em Goiânia e sou goiano, sou aqui de Séries, Goiás, cidade de 22 mil habitantes, que fica a 180 quilômetros de Goiânia para cá. Fica para lá também, evidentemente, distância mesmo, sentido norte, Séries, Goiás. Nasci aqui e aqui estou no meu estúdio próprio, na residência, diretamente para o Júnior Teles. Júnior Teles, a quem agradecimento, eterna gratidão, parabéns, amigo, pela sua prestatividade, amizade e profissionalismo, não somente para comigo, mas para com todos os programadores da Sara Brasil FM 93.9, Goiânia. Meu querido Goiânia, morei em Goiânia, eu, minha esposa e nossa primeira filha, Débora, esposa Marineusa, durante 2 anos, mais ou menos 2 anos, 1980, 81, final de 1979, coisa assim. Depois Brasília, de volta, depois, enfim, antes Goianésia, e São Paulo, 33 anos, e de volta aqui à nossa cidade natal, eu e minha esposa, Séries, há quase 13 anos. Em São Paulo foi que nasceu este programa, no rádio, no antigo prefixo AM paulistano, 1960, Rádio Mulher, o Morado do Sol. Passei por várias emissoras em São Paulo, na Grande São Paulo, AMs até ondas curtas, e várias FMs em várias ocasiões, e finalmente estamos somente aqui em Goiás, cidade aqui próxima, onde resido, cidade de Rialma, e também na Sara Brasil, desde o domingo atrasado. Eu estava no outro horário, alguém se lembra, não? Aí na Sara, os 2 programas anteriores eu fiz diretamente no meu estúdio, um link pelo YouTube. Eu não estou na Rádio Goiânia, estou aqui em Séries, como disse há pouco, então fiz pelo YouTube, domingo atrasado e domingo passado, das 15 às 16. Então preferi por vários detalhes este horário, muito bom, qualquer horário é bom, claro, mas este, quanto à minha disponibilidade aqui, melhor, 13, 14. Então esse é o primeiro programa, Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, na Sara, neste horário, 13 às 14, contrato para o ano, então gravando sempre neste horário, firme, graças a Deus. E a nossa tão profissional, eficiente, bondosa diretora, compreensível, pessoa muito compreensível, não? Senhora Marlene Lopes, a quem é eterna gratidão e felicidade. Então, este é o Luz para o Mundo. Eu sou o Demilson Carvalho, é uma breve apresentação, meu breve currículo, não tratarei disso sempre, somente hoje. Eu sou jornalista, escritor, historiador, professor, como se vê, não? Ou como se verá daqui a pouco, se ouvirá, de Bíblia e religião, sou vaticanólogo, papólogo, heresiólogo, enfim, apologista, com humildade. Deus aqui nos torna competentes porque nos chama, nos capacita e habilita para lermos e entender, pela ação do Espírito Santo em nós, no modo correto para o entendimento da Bíblia e assim explicar fielmente a sua palavra, essa magnífica e tão oportuna e salvífica Luz para o Mundo. Salmo 119, versículo 105. Então já a nossa primeira aula bíblica, neste momento, então, que glorioso, da nossa escola dominical, não, calma, Deus Carvalho, você não está aos domingos nessa emissora, e aos sábados, então, escola, a vinheta foi veiculada daqui a pouco, eu esqueci, nossa escola bíblica, não é isso? Escola bíblica, depois de muitos anos memorizando a escola bíblica dominical,
Então, de vez em quando, eu poderia errar. Como errei no domingo passado, falei domingo, sendo que é sábado. Mesmo que era no outro horário, 15 às 16. Então, de hoje em diante, 13 às 14, como agora. Então, vamos à nossa primeira aula bíblica. Eu não faço pregação no rádio, eu prego, sou pregador, mas em igrejas. No rádio, eu nunca fiz pregação. Quem sabe algum dia eu faço uma pregação. Mas é aula bíblica. Como é aula bíblica, então, se você não tem um caderno específico, um caderno especial, para anotar em cada aula as passagens, atirem-se a cada tópico que eu cito e explico, peguem qualquer papel rapidamente e comece a anotar. É sobre a volta do Cristo ou a segunda vinda, como queira, a segunda vinda, tão necessária, não? Do Senhor Jesus Cristo. Primeira passagem, anote, e vem dele, do nosso professor de Bíblia por excelência, o próprio, digamos, autor da Bíblia por intermédio do Espírito Santo e de agentes dele, profetas, inspirados e tal. Primeira passagem, finalmente sem mais delonga, já delonguei um pouco, não? Anote, aula de Bíblia já. João 14, versículos 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Avisando que, como eu explico isso há mais de 52 anos, e no rádio praticamente já há 38 anos, desde São Paulo, praticamente já há 38 anos, no dia 13 de novembro, está perto, não é isso? Este programa, pela graça do nosso Deus e de amigos, direções, emissoras e tal, completará 38 anos. Eu tenho 72, estou mais da metade da minha vida no rádio, luz para o mundo, ministrando sempre assim, aula de Bíblia. Então, nosso professor de Bíblia nos instrui sobre isso aqui, anote. João 14, versículos 1 a 3. Eu ia dizendo, não completei, desculpe. Eu sei cada passagem que eu cito de cor, mas faz questão de ler. Agora permita-me, lerei somente esta e as próximas, ao menos uma boa parte delas. Falarei na ponta da língua de cor salteado para ganhar tempo. Entretanto, é aula de Bíblia. É necessário que você faça anotação. Depois abra a Bíblia, ore e lê ou relê cada passagem. Então, e diga a mim, por que não? Por contato, daqui a pouco terei meu WhatsApp público. Se eu errei ou acertei, então ficarei feliz em ser instruído ou contente, se for animado nessa minha vocação de abrir e explicar fielmente a Bíblia. Então, João 14, 1 a 13, notou? Parabéns, então, essa eu leio. Dizendo Cristo. João, só que eu fiquei com a Bíblia parada em Coríntios, não? E não é João. Isso, aqui está. Bom, enquanto isso, vou falando de cor, para ganhar tempo. João, mas já encontrei. Tudo bem. João 14, 1 a 3. Inicio a leitura. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito. Porém, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então, a segunda vinda. Outra vez, segunda vinda do Cristo à terra. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, onde eu estiver, e sejais vós também. Então isso foi, notou? Parabéns. João 14, 1 a 3. Alguém pergunta, questiona, como se dará a volta do Cristo? Se eu estiver vivo, salvo ou perdido naquele momento, eu verei o Cristo vindo, da Nova Jerusalém à terra, acompanhado por todos os anjos. É o que veremos na sequência, mais em português, e também no que depende da palavra grega. São 4, na verdade, como disse há pouco, palavras gregas do grego bíblico koiné, aplicadas a versículos que tratam da vinda do Cristo, justamente para o arrebatamento do povo salvo. Deus Carvalho, por que você não falou arrebatamento da igreja? Porque quando alguém diz a igreja será arrebatada, está utilizando o artigo definido a singular. A igreja define qual igreja? Presbiteriana, batista, metodista, luterana, católica romana, católica ortodoxa, católica brasileira, a igreja Congregação Testemunho de Jeová, ou CCB, Popular Igreja do Véu, Congregação do Brasil, a igreja na qual eu sirvo. Eu não sou líder, apenas um membro ao nosso Deus há mais de 52 anos, adventista sétimo dia. Então, a pessoa fica devendo, qual a igreja? Eu não creio no arrebatamento da igreja. Qual a igreja? Eu creio que o povo salvo, no dia da vinda do Cristo, será levado, a partir daquele dia, para Nova Jerusalém, como explicarei no outro dia, hoje não, para ficarmos lá durante 1000 anos, todo o milênio do Apocalipse 20. Então, mais passagens, anote a próxima. Atos 1, 9 a 11. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Essa passagem considero-a muito emocionante, muito esperançosa, que incrível. Anote,
Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Anotou? Parabéns, levando a sério essa aula de Bíblia, então posso ler, não é isso? Obrigado pela permissão, Deus seja com você, hoje e sempre, nessa leitura. Depois que ele disse isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ele aqui, Jesus Cristo, não? De repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, ou seja, ele voltará, ele virá, sua segunda vinda, há de vir, assim como para o céu ouviste subir. Então, o Cristo não foi elevado ao céu, de volta ao trono do Pai, onde cumpriu-se a profecia do Salmo 110, versículo 1 e outras passagens, Salmo 110, 1 e outras passagens, assentou-se novamente direito do Pai. Lembrando que aquele trono, lá em cima no Santíssimo, Nova Jerusalém, enfim, no santuário lá em cima, ficou vazio na parte da direita, durante mais ou menos 33 anos. Como assim deve ficar vazio? A Trindade então deixou de existir por 33 anos? Não, porque a existência da Trindade, ou seja, nosso trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não depende, nunca dependerá do local físico e geográfico onde algum membro da Trindade esteja. A Trindade continua existindo para aquele tempo no qual Cristo, como Filho do Homem, viveu, não aqui em Goiás ou São Paulo, Estados Unidos, Japão, lá na região Jerusalém, Palestina, Betânia, Nazaré, coisas assim. A Trindade, então, onde o Cristo ressuscitou Lázaro, irmão da Maria da Marta, em Betânia, não é? Betânia, isso? Deve ser, né? Betânia, então tudo bem. Então, Trindade. Então, a Trindade continua existindo, o Pai do trono, a esquerda, a direita, desculpa, vazia, e a esquerda. Bom, é assunto polêmico, eu explicarei em outra ocasião, ou seja, onde está o Espírito Santo? Onde esteve o Espírito Santo durante aqueles 33 anos, no qual o Filho do Homem perambulou entre o povo judeu, hebreu e outros, pagãos, gentios e tal, naquela região, entre nós, na terra. O Espírito Santo não precisa estar no trono em cima para comprovar, demonstrar a sua existência. No outro dia explicarei mais sobre o assunto da Trindade. Por agora, para com isso, que é importantíssimo, mas para outra ocasião. Agora apenas prossigo, como tenho dito. Próxima passagem, anote. Do Cristo, Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 30 e 31. Anote, ainda hora de Bíblia. Temos assim um bom tempo, são 13h45 aqui no meu estúdio residencial, em Séries, Goiás. E com certeza, mesmo horário em grande parte do Brasil, fuso horário, não Brasília e tal. Então, Sara Brasil, Goiânia, 93.9, mesmo horário. 13h45, agora que deu 13h45. Eu falaria até às 14 horas, ou 14h02, alguma coisa assim. Não é isso aí, a técnica da gloriosa Sara Brasil, Júnior, Teles, estou nas suas mãos, que é coisa, avise-me aqui, por mensagem ao meu WhatsApp, o celular está aqui à minha esquerda, nessa mesa. Por falar em WhatsApp, querido amigo que está ouvindo por rádio, de preferência, para agora, por rádio, uma boa parte, ou pela internet, pelo site da casa, aplicativo, ou então alguém assistindo-me, várias pessoas, pelo meu canal no YouTube, pelo qual estou transmitindo esse programa. Anote, primeiramente, meu canal no YouTube, se inscreva ali, por quê? Os programas que eu faço em rádio, tanto aqui em Goiás como este o terceiro da Sara Brasil, Goiânia, eu publico logo após terminá-lo, do meu canal no YouTube, já fica no YouTube. Eu faço uma edição, que é a introdução um pouco longa, fica aqui na guarda, antes que chegue o momento para que eu veicule aqui o pendrive de abertura. Então, e fica permanente no meu canal no YouTube, o canal este. Recomendo. Apocalipse, os 3 números 6, arábicos, 666, tracinho, facilita, Demilson Carvalho. Esse é meu canal no YouTube. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. O chance, anote, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Lembrando que meu nome é grafado assim, ou digitado assim. Demilson, M de mão, no final, N de navio. Então, Demil. Pense 998, 999, 1000. Aí fica Demilson Carvalho. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Anote meu WhatsApp, que também é público. O meu WhatsApp é único, só tem um chip. Enfim, meu número é único, WhatsApp. É para minha família, amigos íntimos, chegados, e também para qualquer pessoa, qualquer ouvinte de rádio, homem, mulher, líder religioso ou não, incrédulo, ateu, à toa, não importa.
É um prazer que você se torne meu contato no meu WhatsApp. Está autorizado. Adicionar-me seus contatos no WhatsApp. Grupos não. Eu não aceito participar de grupo algum, não tenho tempo. Eu sei, Thales. WhatsApp sim. Você pode telefonar-me. Não agora, que eu não atenderei, claro. Estou no ar ao vivo. Graças a Deus ao vivo. Não. A morto, defunto, falando em rádio. Aí espanta todo mundo. Não. O pessoal chama até a polícia. Deus me livre, tem livrado. Sou ao vivo. Você também, não? Então anote meu WhatsApp. O DDD aqui de Série Goiás, o mesmo de Goiânia. Mesmo, desculpa, não é de Goiânia, da Goiânia, não. Porque não é de Goiânia, é da Goiânia. Agora, doce de leite, tudo bem. Copo de vidro. A pessoa não vai assistir um show de Roberto Carlos, do Roberto Carlos, ou, enfim, qualquer artista, não é isso? Um show. Então, o pessoal, mesmo DDD, da cidade de Goiânia, capital do estado, Goiás. Anote meu WhatsApp, DDD 62, 62, não é isso? Os números são 9. Primeiro 9 é elementar, não básico, 9. Agora vem os 8 números antigos. 9966 0611, ou seja, 11. Repito, DDD 62 999660611. Pode já enviar uma mensagem no telefone, não atenderei, gravada ou digitada, um texto aí, dizendo onde você está com o rádio ligado me ouvindo. Em algum bairro, fala o bairro, fala o seu nome. Se quiser falar igreja, então tudo bem. Se quiser falar igreja, tudo bem, senão à vontade. Mas fala o nome, ao menos um sobrenome. Fala o nome, vamos supor, Pedro Souza, em Goiânia. Ou em cidade além, como da Grande Goiânia, como Aparecida, Trindade, e que mais lá? Tem um branco aqui numa cidade, enfim. Depois eu direi, enfim. Trindade, emendou, não? Trindade, eu morei em Goiânia faz tempo, mas veio quando vou, somente ao centro da capital, na cidade de Goiânia. Enfim, de onde você está com o rádio ligado me ouvindo. Mas pode falar se é pela internet também, não faz mal, faz bem, não é? No outro país, no outro estado, no Brasil, à vontade. Mas está pelo rádio, avisa, estou com o rádio ligado. Rádio do carro, rádio do celular, o rádio da residência, o aparelho, está o rádio, de fato receptor. Então meu WhatsApp, DDD 62 999660611. Bom, vamos então à passagem do Cristo, acordado até pouco, mas ainda não li. Mateus 24, 30 e 31. Mateus capítulo 24, já tenho aqui, eu falaria de cor, mas já que estou visualizando. Calma, Deus Cavalho. Calma, rapaz, tá nervoso, vai pescar? Eu não gosto de pescar, deixa o bichinho lá. Agora, depois que pegam, aí eu posso até comer uma. Enfim, deixa quieto, não? Peixes permitidos pela Bíblia, evidentemente. Bom, Mateus 24, 30 e 31, finalmente, desculpe, não, acontece, não? Mateus 24, 30 e 31, sua volta ao Cristo, palavras dele, instruções dele. Mateus 24, 30 e 31, não estou para bem se eu leio. Aqui está escrito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão. Aqui, mas na primavera e inverno, não. Verão aqui pertence ao verbo vir, e não uma das 4 estações, não. Verbo vir, futuro. Verão, enxergarão, presenciarão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Óbvio, para que a pessoa contemplando a vinda do Cristo, sabe se ele estará sobre, como aqui está, a nuvem do céu, terá que enxergar, não, para esse posicionamento físico e geográfico. Prossigo lendo. E ele que é o Cristo, fará o quê? Enviará os seus anjos com som muito forte de trombetas. Aqui a palavra trombeta está no singular, discordo, porque cada anjo estará tocando uma trombeta. Então trombetas, e não trombetas somente. Agora, ele fará soar, final da 7ª última trombeta, para a ressurreição das pessoas mortas e salvas. Assunto para outra ocasião, sobre a primeira ressurreição, segunda ressurreição, lago de fogo, segunda morte, coisa assim. E ele enviará os seus anjos com um som muito forte de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos, norte, sul, leste, oeste, todo o orbe, não? De uma a outra extremidade dos céus. Pronto. Já poderia encerrar essa aula sobre a volta do Cristo por aqui, porque o Cristo deixa claro aqui que a sua vinda não será secreta, não será aos ocultos. Ele não terá por que vir escondido, não será devendo. Quem deve treme e foge, se esconde, não é? O pessoal escuta som de viaturas, quer dizer, não todo mundo, alguma pessoa, infelizmente, não precisa ser assim, mas é assim, em muitos casos, criminologia, criminosos, não, bandidos. Então penso, puxa, já me entregaram, fugi 3 vezes, me acharam. Logo na porta, polícia, perdeu mané, ou perdeu João, perdeu Joaquim, perdeu mané, não é? Então perdeu.
Aí não abre, esconde debaixo da cama, o pessoal arrebenta a porta e entra, polícia, mão na cabeça. E o cara lá é meu bêbado, na minha ou na sua, seu otário, mão na cabeça policial, tá doido? Parece que bebe, não é? E bebe droga e tal, não é? E eu prossigo. E ele enviará os seus anjos com rige, clamor e trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos e tal, a volta do Cristo visível, nada de secreta, nada de invisível, nada de escondida, não terá por que esconder-se, sua vida não será oculta, como ficará mais claro daqui a pouco. É Bíblia, aqui não é igreja, não é religião, tem a ver, claro, porque a Bíblia conduz a igreja, a Bíblia fala da verdadeira religião, que é também seguir a Bíblia, é o que eu faço, pela graça do nosso Deus. Sou frágil, pecador, dependendo da sua graça, como você também, não é amigo, não é querida amiga, você católico romano, você padre, você freira, você sacristão ou não tanto tão, você coroinha do padre na missa ou antes, você coroão, você então catequista, católico romano, homem, mulher, padre ou não, você evangélico, protestante ou não tanto tante, você pentecostal, neopentecostal, outro tal, não importa, desde você professe fé na Bíblia. Então, graças a Deus, você é meu amigo, você é meu irmão, que eu não discrimino o ímpio, o bandido, o estuprador, não. Deus não faz isso, porque eu faria, sou pecador também. Não nessas áreas, claro, nunca fui, mas Deus é bom, está nos salvando. Então, o amor do nosso Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado. Romanos 5, versículo 5. Fora do assunto, mas faz parte. Integrou aqui, tudo bem. Mais passagens sobre a volta do Cristo. Anote a próxima. Mateus 25, 31. Ainda o Cristo falando sobre a maneira da sua vinda. E se ele virá sozinho ou acompanhado por alguém. Vejamos, anote. Mateus 25, 31. Passagem fortíssima, deveras gloriosa. Última chance, anote. Mateus 25, versículo 31. Posso ler? Permissão dada, desculpe. Calma, Deus, que vai mais uma vez. Permissão dada, agradeço. Leio. Quando o Filho do Homem vier, e é ele falando, hein? É ele nos instruindo. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, e alguns será, e alguns a metade, um pouco mais será, não. E todos, absoluto, todos, não ficará um anjo na Jerusalém a partir do momento da vinda do Cristo e durante a subida dos anjos com ele, todos os salvos e tal. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então o Cristo virá acompanhado por todos os anjos, não para ser mais uma vez coroado, coroa de espinhos, para ser esbofeteado. Eu estou com preguiça de pronunciar a palavra toda, não, mas treinando eu creio que ainda dará certo, para ser esbofeteado, humilhado, enfim, crucificado, sem anestesia local ou geral, pregado vivo na cruz, onde verteu todo o seu puro, santo e salvífico sangue sem mancha alguma, em prol de toda a humanidade. Sim, o Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, e não somente pelos tais eleitos, como prega o calvinismo e outras ideias esdrúxulas, tapafúrdias, que nada tem a ver com a Bíblia. O Cristo morreu por toda a humanidade, porém, ele não salva toda a humanidade. Ele não salvou a maioria dos seres humanos, do Adão e Eva até hoje. Ele não está salvando a maioria dos seres humanos. Ele não salvará a maioria dos habitantes da terra, não, mas gostaria de fazê-lo. Deu vida para tanto, é que o povo rejeita. Ele não pode forçar a consciência de pessoa alguma. Quem serve a Deus, o serve voluntariamente, por amor e graça, pela entrega na ação do Espírito Santo, que torna a pessoa, pela conversão, uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17, não é isso? 2 Coríntios 5, versículo 17. Eu prossigo. Mais uma passagem, anote. A partir de agora, conforme o tempo permitir-me, vamos fazer assim, um combinado, para que de fato relate as 4, são 8 ao todo, 8 versículos bíblicos, onde temos as 4 palavras gregas para a volta do Cristo, que confirmam, em anexo ao português, que ele não virá secretamente, justamente para levar o povo salvo para Nova Jerusalém, para o milênio em cima. As 4 palavras, parousia, epifania, foniroses, ou fonirose, apocalipse. Então eu direi cada passagem com 2 repetições, que eu falo, e 2 repetições, são 3 ao todo, 3 citações, você anotará. Depois abrirá sua Bíblia e conferirá cada passagem, lendo pela primeira vez, se nunca leu isso, ou relendo. Prepare-se para anotar também as palavras em grego,
É claro que eu falarei cada palavra com o alfabeto da língua portuguesa. Não dá para transmitir o alfabeto pelo rádio. Teria que ser lúdico, desenho. É impossível, não é? Impossível. Então, a primeira passagem onde temos a palavra grega parousia. Lembrando aqui, brevemente, que a Testemunha de Jeová pronuncia o parousia. Testemunha de Jeová está errado. Está errado. Tanto na pronúncia como na interpretação de uma vinda secreta, invisível, espiritual. Em 1914, 1 de outubro, nada a ver. A pronúncia é parousia, porque a letra grega é sigma e não Z, parousia, sigma. Bom, esse é o de menor monta, mas já foi. Então agora não adianta chorar breve aula de grego derramado, não? Já foi, graças a Deus, tranquilo. Então parousia, anote a palavra parousia. Escreva com as letras do português. P-A-R-U-S-I-A. Parousia, pronúncia parousia e não parousia. Duas passagens, três na verdade, onde temos a palavra grega parousia e em português vinda. Mas nunca vinda secreta, invisível, escondida, jamais. Primeira, Mateus 24, versículo 3, quando perguntaram ao Cristo, qual o sinal da tua vinda, parousia, e do fim dos tempos? Mateus 24, versículo 3. Agora, versículo 27, essa é gloriosa. Explicarei muito brevemente, você entenderá sem que eu precise explicar, independentemente da minha explicação. Anote. Mateus 24, versículo 27, o Cristo falando que a sua vinda se dará como um relâmpago. O dicionário sobre o relâmpago diz, relâmpago, clarão instantâneo, proveniente de descarga elétrica atmosférica. O clarão, se você não vê, não enxerga, não presencia, não sabe se é relâmpago, um bando de araras, um helicóptero, um avião caindo, subindo, não, decolagem, aterrissagem, não sabe, um urubu, não é? Tem que vir, enxergar, ver, não é enxergar, para saber o que é. Ah, é o super-homem? Que mané super-homem? Bobagem de óleo, televisão, coisa boba, mentira do capeta, mané super-homem. E eu prossigo. Quer dizer, não ainda, mas sim, prossigo. Mateus 24, 27, Cristo falou que a sua vinda será como relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será também a parousia vinda, filho do homem. Pronto. Também já poderia encerrar o programa. Está mais claro que a vinda, quer dizer, mais claro é impossível. Que a vinda do Cristo será visível, enxergado por toda a humanidade, salvos e perdidos ao mesmo tempo. Mais uma passagem, aí em Mateus 24, versículo 37. Anote e leia depois. Eu não comentarei para ganhar tempo. Mateus 24, 37. Temos em grego parousia, em português vinda, como no dia do Noé e tal. Agora a segunda palavra grega, para a vinda do Cristo, para levar para o céu, todo o povo salvo para o milênio lá. A palavra grega é epifania. Alguém pronuncia epifania errado, não é epifânia, é epifania. O nome feminino é divânia, tudo bem, não é divania, é divânia, mas a palavra que é grega, então não é português, é epifania e não é epifânia. Assunto de pouca monta, mas tudo bem, já foi. É que eu estou falando a quem entende grego, psicologia, então a pessoa fala, esse camarada aí entende Bíblia, tem um pouco de grego, não tudo, mas o suficiente, não para o gasto. Graças a Deus, louvado-se a Deus. Louvado seja o nosso Deus, o qual nos chama, capacita e habilita. Eu não sou o único, sou apenas um deles. Então, epifania, anote, duas passagens. Ambas vêm do apóstolo Paulo. Primeira, 1 Timóteo 6, 14 e 15. 1 Timóteo 6, 14 e 15. Última chance, anote. 1 Timóteo 6, 14 e 15. Então, a palavra epifania significa aparição. Lembra do Cristo, Mateus 24, 30? Aparição. Então, aparecerá no céu o sinal, filho do homem. E o 25, 31, com todos os anjos e tal. Então, Cristo aparecerá, nada secreto. Se apareceu, era invisível antes do aparecimento, pela distância. E não por falta de corpo. Corpo é matéria, e matéria é visível. Desde que a distância permita isso, não é? De ser viável pela distância. Por exemplo, eu não estou enxergando. Não estou. Eu enxergo bem, apesar de ser portador de catarata e glaucoma. Olha para mim que eu terei que fazer em breve cirurgia dupla em cada olho, catarata e glaucoma. Pelo SUS aqui em Sergoé, tudo bem. Eu não estou preocupado, mas ore por mim para tudo certo. Não posso ficar cego. Aí é zebra, não, até aprender braille, aí o programa sai do ar. Complica. Mas Deus é bom. Ore por mim, eu orarei por você. Peça oração. Pode telefonar-me após o programa, ou contatar-me de qualquer modo, de algum modo pelo meu WhatsApp, que eu já citei. Então, eu estarei orando por você. Se quer que eu telefone, ora, farei isso, apenas aqui. Farei com o maior prazer e amor. Deus é bom para comigo, para com você também. Deus pode me usar você também a meu favor. Então, sobre epifania, quer dizer aparição.
Anote. 1 Timóteo 6, 14 e 15. Leia ou releia depois. Eu já havia falado, não? Foi por chance. 1 Timóteo 6, 14 e 15. A última de Paulo em Timóteo sobre a epifania e aparição. 1 Timóteo 4, versículo 8. Nessa passagem, o Paulo fala que o Cristo será a ele e a todo mundo será salvo na vinda do Cristo. A coroa da vida, o qual o Cristo será na sua vinda. Só que já não é parousia, é epifania na sua aparição. Maravilha, não? Agora a terceira e penúltima. Phaneros. A raiz radical é phaneros. Temos phaneros e outras declinações do grego e tal. O que importa é a raiz da palavra principal, a básica, fundamental. Phaneros, assim, epifania se escreve com E-P-I-F-N-I-A. E-P-I-F de faca, A-N-I-A. Agora, phaneros se escreve F-A-N de navio, E é de rato, ou de Raimundo, ou do que queira, O com acento não, agudo, S de sapo. Phaneros, F-A-N-E-R-O-S. Phaneros, são várias, eu anotei duas, já está de bom tamanho, anote. 1 Pedro 5, 4. 1 Pedro 5, versículo 4. 1 Pedro 5, 4, anotou? 1 Pedro 5, 4, phaneros quer dizer manifestação. Nunca existiu uma manifestação invisível secreta. Até que policiais ali, às vezes contendo bagunça e tapas e socos e tal, em manifestações. Greve de funcionário do Correio, ali não há tapa, pessoal muito educado. Faz tempo que não ocorre greve do Correio no Brasil, não é? Mas quem sabe logo, né? Eu espero que não, claro. A correspondência atrasa. Então, manifestação de pirueiros em São Paulo, de camelôs, manifestação política na Avenida Paulista. Dia 7 haverá. Eu não estou divulgando, estou tratando, ilustrando aqui o assunto de phaneros manifestação. Dia 7 de setembro, a partir das 14 horas, manifestação de políticos contra isso, favor daquilo, na Avenida Paulista, São Paulo. Eu não estou convidando o povo, eu não sou político, apolítico, mas eu entendo bastante disso, por isso que eu me calo e prossigo. Isso é perigoso, hein? Na atual situação, é perigoso. Cadeia aí, 14, 17 anos, por um batom e tal. Cuidado, hein? Cuidado, todo cuidado é pouco. E eu até já falei demais. E eu prossigo. Então, phaneros. 1 Pedro 5, versículo 4. 1 Pedro 5, versículo 4. 1 Pedro 5, 4. Leia ou leia depois, você entenderá, então, porque haverá manifestação do Cristo, a sua vinda. Mais uma. 1 João 2, versículo 28. Que interessante. Nessa passagem, temos o mesmo versículo. Uma palavra grega que é parousia para a vinda e outra que é phaneros para manifestação. Que interessante, mesmo versículo, o qual é 1 João 2, versículo 28. Que incrível, anote. Leia ou releia depois. 1 João 2, versículo 28. A última. Alguém questiona, talvez, não? Eu não estou ouvindo a pessoa, que isso é no outro dia. Por que você falou Apocalipse? Porque não lemos em Apocalipse. Sim, é o título do último livro bíblico. Apocalipse. Palavra que vem de duas palavras gregas, de uma junção de apó e de calipsis, do verbo caliptos. Apó significa escondido, oculto. Daí livro apócrifo, escondido, autor escondido, oculto. Apó, oculto, escondido. E calipsis de caliptos significa então mostrado, aberto, demonstrado. A tradução fica em inglês, Revelation. Da Bíblia, segundo Jeová, tem um dos aqui, está certo. O título, revelação. A interpretação não, o título sim, revelação. Eu prefiro a palavra original, é muito sonoro, muito elegante. Se eu puder ter mais um filho, colocaria nele o nome de Apocalipse. Apocalipse, não. Claro que não, eu fiz vasectomia. Eu fiz vasectomia em 1986, já era. Ainda, depois de 6 filhos, não ia encher a terra. O São Paulo e Goiás aí complica, não é? Deixei espaço para você aí. Agora é com você aí, você é o casal aí, não é? Faça a sua parte aí. A minha eu já fiz há muito tempo. Enfim, graças a Deus, né? Deus seja louvado. Apocalipse, anote. Você vai escrever com A, P de pato, O, K de quilômetro, né? A, L, I, P, S, I, S. A, P, O, K, A, L, I, P, S, Y, não é I, Y, S, final, Y, S. E pronuncia Apocalipse. Eu pronuncio Apocalipse, o certo seria Apocalipse. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 1, de 1 a 3. Mas, pessoal, mas como Apocalipse? Eu aprendi Apocalipse, continua assim, tudo bem, não há problema, é solução, tranquilo. 2 passagens e caminhando para o encerramento do programa. Anote. Lucas 17, versículo 30. É o Cristo falando a sua vida como Apocalipse, é o próprio Cristo, que virá num Apocalipse, ou seja, revelação.
ele se revelará. Lembra da brincadeira em algum local e se ocorre, igreja, escola, faculdade, entre a família, brincadeira para o final do ano de amigo secreto, Natal, Ano Novo, não é isso? Eu participei muitas vezes disso, nunca mais me chamaram, então, talvez pela minha idade, acho que não fizeram por aqui. Tranquilo, não há pecado nisso, é interessante, emocionante. Brincadeira amigo secreto. Então veio um dia da isso, então enchi o PC, rato, parabéns, revelação do amigo secreto. E a pessoa diz, vai dando dicas, não é? Uma moça lá pegou, digamos, o meu nome, uma senhora, um senhor também, não importa quem. A pessoa pega um papelzinho e não tem escolha, não é? O papelzinho dobrado e vê o amigo secreto, uma amiga. A pessoa diz, o meu amigo secreto, ele fala em rádio há 38 anos. Eu estando lá, já desconfio, será que eu tenho aqui alguém competindo comigo? Está com a camisa roxa, transmitindo no YouTube. Ah, sou eu! Aí eu ganho um barbeador, um presso barba, para tirar a barba, dura 3 vezes e acaba. Mas tudo bem, graças a Deus, já economizo aqui um pouco. É assim, revelação, ali todo mundo junto, nada secreto, nada invisível, revelação. Última passagem, anote, sobre Apocalipse e revelação. No dia que o Cristo se revelará, visível a toda a humanidade, anote. Segunda, essa palavra é difícil, eu tenho mais facilidade para pronunciar paralelepípedo do que Tessalonicenses, só vai devagar, sílaba por sílaba, pausadamente, mas tudo bem, a amiga entende, a amiga também. Segunda Tessalonicenses 1, 7 a 9. Segunda Tessalonicenses 1, 7 a 9. Então temos em algum versículo aí a palavra Apocalipse, significando que o Cristo se revelará a toda a humanidade, visível, senão não é revelação, ao mesmo tempo no dia da sua segunda vinda ou da sua volta. Alguém pregou lá, eu ouvi, estava lá, eu não critiquei, mas a pessoa errou, porque falou assim, irmãos, e foi numa igreja minha em São Paulo, adventista, o senhor pregou assim, irmãos, eu não estou criticando, estou, enfim, quem sabe se a pessoa está me ouvindo, dando uma aula a pessoas para a volta do Cristo, questão gramatical, detalhes, não, conjugação verbal. A pessoa pregou assim, irmãos, estamos aguardando a segunda volta do Cristo. Errou. Como segunda volta? A volta, simplesmente a volta, porque ele veio e ainda não voltou. Quando ele vier na volta, será a segunda vinda, porque ele esteve uma vez já na terra. Na verdade, amigo, também amiga, a Bíblia lá está vindo do Cristo à terra 3 vezes, 3 ocasiões. A primeira já aconteceu, lá nasceu em Belém, da Virgem Maria, em hebraico, na verdade, Miriam, mas na adaptação Maria, tudo bem? Em inglês Mary, não é? Tudo bem. Em hebraico bíblico, ela era chamada Miriam, não Maria, mas tudo bem. Isso é a melhor monta. Ele viveu e foi crucificado, 33 anos, voltou ao Pai depois da ressurreição e tal. Foi a primeira vinda, o advento do Cristo. A segunda vinda ainda não aconteceu, estou explicando sobre isso. Eu direi que virá em breve, não tenho data. No outro dia eu direi, por que não creio que o Cristo virá logo? Mas ele virá, isso é o que importa. Se eu não cresce na vinda do Cristo, eu não estaria aqui. Talvez aqui, mas não explicando a Bíblia, claro. Então isso. A terceira vinda será definitiva, porque ele virá trazendo a nova Jerusalém para a terra. Então virá o fogaréu no juízo final, Deus destruirá o diabo, demônios, ímpios, vícios, depois da escurização, depois da segunda ressurreição das pessoas perdidas, o fogo se apagará ao terminar o combustível, consumir tudo. Então Cristo renovará a superfície da terra, tornando a nova terra, como ele prometeu em Mateus 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, versículo 5, é que eu termino com humildade, cristianismo, amor e consideração. Mais uma aula bíblica. Se ainda não anotou, amigo, minha amiga, anote meu WhatsApp e diga, eu estive ouvindo esse programa, Luz para o Mundo de Luiz Carvalho, em Goiânia, no bairro tal, enfim, não? Setor Pedro do Vico, Vila União, Novo Horizonte e tal, ou em Aparecida de Goiânia, em Trindade, uma cidade lá que eu tentei lembrar o nome, mas tudo bem, fica para outro lado. Em Umas, lembrei sem querer, o SEB lembra pra gente, o SEB é amigo, não? E trabalha de graça, pense, fornecemos ele glicose e ele funciona muito bem. Em Umas, chega até parte de Anápolis, na parte mais pro lado de Goiânia, Anápolis e tal, graças a Deus. Então o telefone, ou envie mensagem de texto dizendo, gostei desse programa, que ele continue, orarei por você, de Luiz Carvalho, estou ouvindo em tal local, pelo rádio, pela internet. Meu WhatsApp, 62, DDD 62, 9966-0611. Já encerrei meu minuto, DDD 62,
99660611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe.